This call is now being recorded. Muito bem, bem recorded. Recorded, tá certo. Então, vamos começar agora a nossa aula 12, que fala sobre a transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas. Então, temos aqui. Então, nós temos aqui, tá? O que seria, né? A transformação, a fusão, a cisão e a incorporação. Representam o quê? Representam estratégias econômicas ou instrumentos que poderão ser usados com o objetivo de quê? De aumentar o patrimônio da empresa, ingressar em novo nicho de mercado. O que é nicho de mercado? É um pedaço de mercado. Você tem, por exemplo, um nicho de mercado aí, suponhamos, eu vou falar de forma hipotética, né? Um nicho de mercado de vendas de roda de magnésia. Então, você tem um nicho, um pedaço de mercado que precisa ser explorado. Então, chama-se nicho, nicho de mercado. Então, a transformação, a incorporação, a fusão, tal, são estratégias que as empresas usam para aumentar o seu patrimônio, para fortalecer a empresa, para que ela possa explorar novos mercados, novos nichos de mercados. Ok? Então, está aí. Então, unir-se duas ou mais empresas para se tornar o quê? Mais forte frente à concorrência, qualificar a cadeia de suprimentos, absorvendo o quê? Produtores, concentrar tecnologias, entre outras finalidades. Tá certo? Então, você vê o seguinte, seria o quê? No momento que você faz uma fusão de empresa, você une a empresa A com a empresa B, aí você tem a empresa C. Essa empresa C, ela foi fortalecida com a fusão da empresa A e a empresa B. Quais são os objetivos que você tem de fortalecer uma empresa, aumentar a musculatura financeira dela, econômica? É para você se fortalecer e para que você possa enfrentar os seus concorrentes, para que você possa aumentar a sua fatia no mercado. Muito bem? Se você se fortalece, você fica mais forte que o seu concorrente. Aí você vai, de certa forma, expandir a sua participação no mercado. Tá certo? Então, está aí uma das funções que tem esses importantes instrumentos. Agora, nós vamos ver o aspecto legal da transformação, fusão, incorporação e cisão. E depois a gente vai ver cada instituto desse de forma apartada, de forma individualizada. Então, está aí. O aspecto legal agora. As formas de modificação das sociedades, seja pela transformação, incorporação, fusão ou cisão, são situações simples que podem levar a uma alteração na estrutura da sociedade ou de um grupo de empresas. Então, essas operações são simples, né? Aí você vai ter que mudar a estrutura da sociedade, né? Você vai, por exemplo, se você tinha uma limitada, você resolve fazer uma fusão, uma incorporação, essa empresa ela cresceu de tal forma que seja necessário ela sair de um tipo de sociedade que é limitada para uma sociedade anônima. A sociedade anônima, como nós vimos nas aulas anteriores,
é aquela sociedade onde você tem os grandes grupos econômicos que, via de regra, têm essa formatação legal. Okay? Então, é isso que está dizendo aí. Entretanto, podem existir operações complexas envolvendo diversos tipos de entidades e um processo de modificação envolvendo várias fases. Aí é mais um grau de complexidade no momento em que você envolve esses institutos. Institutos da transformação, fusão, cisão, tá certo? Fusão. Então, está dado aí. Bem, agora vamos ver o primeiro instituto, que é o Instituto da Transformação. Tá certo? É o primeiro instituto. Vamos ver efetivamente o que significa a transformação de uma empresa, ou de uma massa, ou de um patrimônio. Muito bem. A transformação é a operação pela qual a legislação permite que a sociedade passe, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo societário para outro, como exemplo de sociedade limitada para a sociedade anônima. Isso está contemplado lá no artigo 220 da Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Foi exatamente o que nós falamos na fase anterior, tá certo? Então, através de uma dissolução empresarial, de uma liquidação. Você tinha, por exemplo, uma sociedade limitada, ok? Aí você fez a dissolução dela, ou você fez a liquidação dela, para fazer o quê? Para fazer a transformação dessa sociedade limitada numa sociedade anônima. Então, você mudou aí o tipo societário, ok? Então, esse tipo de ação, esse tipo de situação, ele está contemplado no artigo 220 da Lei das SAs. Então, isso é o chamado, reiterando, de transformação. Está aí. Agora, a gente vai ver o que é uma incorporação, já que nós saímos da transformação, que é você mudar o tipo societário. Uma limitada virar uma sociedade anônima. Agora, o que seria uma incorporação? Incorporar. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são o quê? Absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. É o artigo 227 da Lei 6.404 de 1976. O que é você incorporar? Incorporação seria você como empresa A, você tem a empresa B e a empresa C. Então, a empresa A, ela vai incorporar, ela vai absorver a empresa B, a empresa C, que vai ficar jungida, unida na empresa A. Então, a empresa B e a empresa C, elas somem do mapa, elas somem do mercado, por quê? Porque elas estão incorporadas à empresa A. Tá certo? Isso seria uma
incorporação. Aí, todos os direitos, todas as obrigações das empresas B e das empresas C, elas também serão incorporadas pela a empresa A. Tá certo, pessoal? Então, incorporação, reiterando, é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas, incorporadas por outra, que lhe sucede que em todos os direitos e obrigações, que lhe sucede, tá certo? Em direitos e obrigações. Então, tá aí, tá? Exatamente, lá no artigo 227, depois vocês olham lá, da Lei 6.404, da Lei das Sociedades Anônimas. Ou seja, né, assim, vamos dizer assim, mais informações para que os senhores possam robustecer o conhecimento. Ou seja, uma empresa absorve todo o patrimônio de outra, trazendo o quê? Seus ativos e passivos para dentro do patrimônio da incorporadora, desaparecendo a incorporada. Então, a incorporadora é a empresa A, tá? Que incorporou o quê? A empresa B, empresa C, que são consideradas as empresas incorporadas, tá certo? Elas desaparecem, é o que está dizendo aqui. Então, no momento em que a empresa A incorporou a B e a C, ela vai incorporar os ativos e passivos, ou seja, as obrigações, os direitos, ok? As dívidas. Vai ser como se fosse uma só, né? Sim, você vai você tinha lá a empresa A, a empresa B e C. A empresa A, ela vai o quê? Absorver a empresa B e C. Nisso que ela absorve, nisso que ela incorpora a empresa B e C, a empresa B e C, elas desaparecem. Então, todas as obrigações da empresa B e da empresa C estão dentro da empresa A. A empresa A assume todo o ativo e passivo das empresas incorporadas, que são o quê? As empresas B e C, que já não sobrevivem mais, que já desapareceram no mercado, porque elas agora estão absorvidas pela a empresa A. Ok? Ok, Cecília? Ok, entendi. Tá certo? Então, se eu tivesse um quadro aqui, ficaria mais fácil, né? A gente botaria no quadro a empresa A, a empresa B e C, e faria lá um quadrinho, né? Um desenhozinho e tal, e ficaria mais fácil. Mas, se vocês olharem a gravação, vocês vão entender facilmente. Tá aqui. Então, tá aí. Agora, a fusão. Fusão, então, a gente já viu o quê? Vimos a transformação, vimos a incorporação e agora veremos a fusão. Isso cai em matéria, isso cai em concurso direto, pessoal, em prova de OAB, que é uma beleza. Então, a fusão é a operação pela qual se une duas ou mais sociedades para formar o quê? Uma sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. É o artigo 228. Fusão é união. Você vai fundir duas empresas, duas ou mais empresas. Tá certo? Então, você vai fundir aí. Deixa eu pegar aí, você tem aí no mercado aí, deixa eu ver se eu me lembro de alguma situação de fusão no mercado, aqui que vem à minha cabeça, de duas empresas. Então, você funde aí a Nestlé com a Garoto.
A Nestlé comprou a Garoto. Não, não seria essa, não seria bem, não. Então, não está vindo à minha cabeça agora um exemplo prático, um exemplo do mundo, um caso concreto. Então, fusão é você unir. Você tem, por exemplo, a empresa B e a empresa C. Aí você une essas duas empresas, a empresa B e C, e surge uma nova empresa, a empresa A. Tá certo? Então, a empresa A, ela vai nascer mais forte, mais musculosa do ponto de vista financeiro, ok? Então, essas operações, transformação, incorporação, fusão, o objetivo delas a gente viu lá no começo dessa aula. Professor, Oi. desculpa cortar o senhor, só para ver se eu entendi. Diferença, então, de repente, entre a incorporação e a fusão, porque a incorporação ela se une para manter uma que já existe, seria isso? E na fusão, juntam-se para fazer uma nova. Perfeito, perfeito, perfeito. Show, Certo? show. Só para repetir, incorporação, você tem a empresa A, B e C. A empresa A, ela vai o quê? Absorver a empresa B e C, tá certo? A empresa A seria a empresa incorporadora, das incorporadas, se for a empresa B e C, tá certo? Já a fusão, você vai unir a empresa B e a empresa C e vai nascer uma nova empresa, a empresa A. Ok? Então, é isso. Exatamente. Não acontece muito, professor, se eu estiver errado, não acontece isso muitas vezes com aqueles supermercados que muitas vezes chegam para a nossa região. Se eu estiver errado, é o caso do Extra, que já foi Sendas, que já foi Ronset lá no passado. Cada hora eles vêm com um nome novo. Seria isso? Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Tá? É isso aí. Tá certo? Show. Uma incorporação, uma fusão. Esses supermercados, eles fazem isso com uma frequência muito grande. É um segmento que se une muito, que se fundem muito, entendeu? Que se incorporam muito. O objetivo deles, o que é? É se fortalecerem para quê? Para aumentar a participação no mercado. Entendeu? O grupo Pão de Açúcar faz muito isso, né? O Pão de Açúcar, né? O famoso Pão de Açúcar. Sim, Pão de Açúcar. Esse açaí é do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é do Abílio Diniz. Tá certo? Então, isso aí, viu? Isso aí. É exatamente isso aí. Então, eu fico feliz que vocês estão entendendo. Objetivo, falando de uma forma mais pejorativa, objetivo é essas empresas o quê? Fortalecerem as suas respectivas musculaturas financeiras, econômicas, para aumentarem, para expandirem a sua participação no mercado. Ok? Então, é esse o objetivo delas. Aumentar, ficar mais forte que ficar mais forte que as empresas concorrentes. Muito bem? Então, é assim que funciona. Deixa eu pegar aqui para a gente fechar aqui. Então, está aí, a fusão, ela está aí lá no artigo 228, ela está aí, né, é o artigo 228 que fala sobre a fusão, que é lá da Lei 6.404 de 1976. Nesse caso, duas empresas se juntam, como nós falamos, vertendo o quê? Seus ativos e passivos para a constituição de uma terceira, desaparecendo as duas anteriores. É o que nós falamos, né? A B e C surge uma nova empresa, que é a empresa A. Então, isso significa que a sociedade formada por esse processo se torna o quê? Em regra, responsável pelo cumprimento dos contratos celebrados pelas empresas originárias, inclusive os contratos de trabalho, sob pena de pagamentos de multas e demais penalidades. É aquilo que nós falamos, né?
A sociedade que surge, nova no caso da fusão, ela vai absorver todas as obrigações, todos os direitos, né? O ônus e o bônus das empresas que foram fundidas, ok? Então, bota tudo no mesmo bolo ou no mesmo saco, vamos colocar assim de forma pejorativa. E o que seria a cisão? Cisão. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existentes. Muito bem? A cisão é uma divisão, né? É uma divisão. Você faz uma... Deixa eu ver se está mais à frente aqui. Extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, e dividindo-se o seu capital, se parcial, a versão, artigo 229. Então, a cisão é você o quê? Você dividir uma empresa. Cindir é dividir, tá? Então, você vai dividir, tá ok? Então, aquela empresa que você fez uma divisão, uma empresa, você vai fazer, você vai pegar o patrimônio dela e vai, né, de certa forma, surgir outras empresas. Então, a cisão está relacionado à divisão, tá certo? Aí divide o patrimônio, o capital, ok? É o que fala o artigo do 229. Sabendo sempre que cisão é divisão. Então, aí, só para mais uma observação, na cisão, parcelas dos ativos e ou passivos de uma empresa são transferidos para uma ou mais empresas criadas para essa finalidade ou já existentes. Caso todos os ativos líquidos sejam vertidos para outras empresas, a empresa cindida será extinta. A empresa cindida seria a empresa que foi dividida. Então, você vai pegar essa empresa aí, que foi dividida, então você vai pegar o patrimônio dela e vai, né, de certa forma, criar uma outra empresa, tá certo? Para uma ou mais empresas. Aí nós temos aí, agora, o processo de incorporação, fusão e cisão. Vou pedir a vocês aí que olhem, por gentileza, se puder, se não puder, a gente olha na aula de semana que vem, tá? Os artigos... Aqui. Os artigos 223 da Lei 6.404 e o artigo do 224. Esses artigos, vocês vão lê-los com o objetivo de conhecer o processo, como se faz essa cisão, a incorporação, a fusão. Então, esses artigos, eles apresentam ali a fase por fase, tá certo? Os processos, as ações, Então, deixa eu apagar essa aula aqui, tá? Então, para a gente já... Então, o artigo 223 e 224 eles vão versar